Há quem morra de amor pelo Gol, assim como há quem o detesta. Mas o fato é que o Gol marcou a vida de muitos brasileiros como sendo o carro da família, o carro em que muitos aprenderam a dirigir e o primeiro carro de muitos brasileiros. Mas agora chega ao fim a sua incrível jornada de 43 anos de produção no Brasil. Um fato para se respeitar. É muito tempo de produção contínua por um carro. E apesar de não ter o mesmo glamour de outras épocas e já ter deixado o posto de carro mais vendido no país há algum tempo, o Gol deixa o seu legado. Encerra sua produção com a versão Last Edition. Eu sou o Fábio e sejam bem-vindos ao Garagem Roccar. Lançado no Brasil no ano de 1980, o Gol chegou com a difícil missão de substituir o Fusca. Assim, a Volkswagen lançava por aqui o Gol, que era inspirado no Golf europeu. O design agradou bastante por se tratar de um carro bem mais moderno e espaçoso que o Fusca, porém não foi um sucesso logo de cara, pois vinha com motor 1300 refrigerado a ar, o mesmo que equipava o Fusca, e no ano de 1981 ganhou o motor 1600 com um pouco mais de força, mas ainda com a concepção obsoleta de ser refrigerado a ar. Mas o sucesso começou mesmo ali por volta de 1984 com o lançamento do Gol GT 1.8 com motor AP refrigerado a água e também do lançamento das versões 1.6 AP. Ainda na década de 80, o Gol ganhou uma reestilização conhecida como Gol Quadrado e chegou ao mercado o esportivo Gol GTS, que era a evolução do Gol GT. E em 1989 era lançada a icônica versão GTI com motorização 2.0, sendo o primeiro carro no Brasil com injeção eletrônica. E no início da década de 90, ganhava outra reestilização conhecida como Gol Chinesinho. E no ano de 1993, com subsídios governamentais da época, a Volks lançou o Gol 1000 para competir com os modelos como o Fiat Uno Mille, por exemplo. No ano de 1995, chegava o Gol G2, conhecido como Gol Bolinha, que manteve uma enorme gama de motorização e de versões. E como destaque, foi nessa geração que foi lançado o primeiro carro da Volks no Brasil com motorização 16 válvulas. E o Gol foi o pioneiro entre os carros 1.0 a contar com esse tipo de motor, que embora não tenha sido um sucesso, serviu de curva de aprendizado não somente para a Volkswagen, mas para todo o mercado automotivo no Brasil. Nos anos 2000, chegava o Gol G3, que mais uma vez foi pioneiro como o primeiro carro 1.0 turbo, que apesar do fracasso, muito pelo fato de que o mercado consumidor ainda não estivesse preparado para esse tipo de motor, pois a manutenção era um pouco complicada e cara, mas que ficou como ponto destacado na trajetória do Gol. E ainda no começo dos anos 2000, o Gol foi o primeiro carro fabricado com a tecnologia Flex, utilizando etanol ou gasolina, mais precisamente no ano de 2003. Embora no ano de 2005 chegasse a geração 4 e em 2008 o G5, que na prática de fato era a terceira geração, pois até então só havia sido lançada 2 plataformas do carro. E desde então, essa é a geração que permanece até os dias de hoje, passando por um facelift em 2014 e 2016 e a última reestilização no ano de 2018, que chegava com o inédito câmbio automático de 6 marchas equipado com motor 1.6 MI de 16 válvulas. Mas já praticamente nos últimos 10 anos, o Gol vem perdendo o espaço e há algum tempo deixou o posto de carro mais vendido no Brasil. Muito disso se explica pelo fato de carros mais novos, como o Chevrolet Onix, Fiat Argo e Hyundai HB20, só para citar alguns, chegarem ao mercado com mais tecnologias e com plataformas mais modernas, enquanto o Gol permanecia praticamente o mesmo desde 2008. Mas de todo modo, o Gol foi o carro produzido no Brasil que mais vendeu em toda a história automotiva, chegando a mais de 8 milhões de unidades vendidas, e por 27 anos foi o carro mais vendido do Brasil.
E agora a Volks lança o último Gol. Trata-se da versão Last Edition, que segundo previsões devem ser fabricadas em torno de 1000 unidades, sendo que todas virão com a cor vermelho Sunset, que já estava presente em outros modelos da marca, como o Polo e o Nivus. Além disso, virá com jogo de rodas em liga leve escurecidas, teto, capa dos retrovisores e faixa traseira em preto brilhante. E trará referências de alguns modelos, como faixas laterais ao estilo do Gol Rally e caixas de rodas molduradas em plástico, como era na versão Trek. No mais, virá com o mesmo motor 1.0 de 3 cilindros com 12 válvulas, que equipa a atual versão com câmbio manual de 5 marchas. Por se tratar da versão de despedida, os preços serão na casa dos R$100 mil e deverá vir completo, com direção, ar-condicionado, central multimídia, entre outros itens para justificar o preço e também para deixar o derradeiro Gol com todos os equipamentos possíveis, sem contar, é claro, com os easter eggs e a plaquetinha como foi da versão da Kombi Last Edition, que vinha com o número de produção do carro. Acho que essa versão merecia vir com motor 1.6 MSI, que ainda equipa a Saveiro. E você, concorda comigo? Fala aí nos comentários que eu quero saber. Dessa maneira, encerra-se também a produção do Voyage, que é o sedã do Gol e que consequentemente também será aposentado. Como um apaixonado por marketing e propaganda, não tem como deixar de falar sobre o recente comercial que a Volks produziu, fazendo alusão da, entre aspas, passagem de bastão do Gol para o Polo, que será o carro de entrada da Volks no nosso mercado. O comercial foi produzido com o ex-jogador Fred e com a jogadora da seleção brasileira Gil Queiroz. Assiste um trecho aí do vídeo publicitário. O Gol e o Polo, que classe! É o fim de uma era e o começo de outra. Novo Polo, o novo Volks da sua vida. Olha, temos que reconhecer, o comercial ficou show de bola. Viva a propaganda brasileira! E sendo assim, chega ao fim a longa jornada do nosso querido e amado Gol. Entre os que gostam e os que odeiam, quero somente deixar uma reflexão. Sobretudo aqueles que possuem ou já tiveram um Gol. Guarde consigo os bons momentos que o Gol lhe proporcionou, as viagens para a praia com a família, as subidas de serra, o carro que alguns de vocês aprenderam a dirigir. No meu caso, foi o que eu fiz autoescola e tirei a minha carteira de habilitação lá nos anos de 2000, com o Gol Special. E também que foi a primeira aquisição do tão sonhado primeiro carro de muitos de vocês. Ao longo desses 43 anos, o Gol teve várias caras e estilos. Do Gol BX refrigerado a ar, bem lá no início, passando pelo pacato Gol 1000 e mostrando toda a sua garra de esportivo com o cultuado Gol GTI. E sabe o que todos eles têm em comum? É que todos eles são um Gol. Valeu, Gol! Lembre-se, querer não é apenas o bastante. Prosperidade a vocês e fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo.